Termodinâmica. Grupo: João Paulo de Oliveira Celestino, Lucas Felipe da Silva Carvalho, Natália Michele de Oliveira, Cileia Pereira de Carvalho e Weber Leste de Mesquita. A física, através de inúmeros estudos, busca compreender o comportamento e as transformações que ocorrem na natureza. E quando o corpo ou uma massa passa por uma variação de temperatura, pressão e volume, acontece o fenômeno da termodinâmica, que é, por sua vez, quando ocorrem as relações entre o calor, que é energia térmica em trânsito, que ocorre em função da diferença de temperatura entre os corpos, e o trabalho realizado, que é a energia. Sua origem baseia-se na invenção e no aperfeiçoamento das máquinas térmicas. Foi então no século XVI, com o descobrimento do átomo e o calor sendo considerado o resultado do movimento interno dos corpos, que apresentaram o termômetro e sua escala. Essa teoria foi adaptada por Anders Celsius, que estabeleceu os limites de sua escala, os pontos de ebulição a 100 graus Celsius e de congelamento da água de 0 graus Celsius. A temperatura é, provavelmente, o primeiro conceito termodinâmico. No final do século XVI, o termômetro rudimentar foi inventado por Galileu, com o objetivo de medir uma quantidade, até então indefinida, que expressasse as sensações fisiológicas de calor e frio. Na termodinâmica, o corpo passa por algumas alterações com relação à temperatura, pressão e volume. Sendo assim, temos as transformações isobáricas quando a pressão é constante, variando volume e temperatura, isotérmica quando a temperatura é constante, variando pressão e volume, isovolumétrica quando o volume é constante, variando pressão e temperatura, e por fim, adibática, quando não há troca de calor com o meio externo, seja porque o corpo esteja termicamente isolado ou porque o processo ocorre de forma tão rápida, fazendo com que o calor trocado seja desprezível. As aplicações da termodinâmica tornam-se evidentes durante a Revolução Industrial, promovendo um grande impulso na industrialização por todo o mundo, com a utilização de máquinas térmicas. Atualmente, a ciência estuda meios de aproveitamento de energia da melhor forma possível, desde as inovações nos motores até a criação de novos condutores. Natureza do calor. Benjamin Thompson, reformista social, inventor e físico anglo-americano, quantificou a relação entre calor e trabalho e fundou a Royal Institution. Nasceu no ano de 1753 e morreu em 1814. Sua vida foi extraordinária. Foi aprendiz em uma loja, professor em tempo parcial, ginasta e estudante de medicina, interessado em máquinas elétricas. Aos 18 anos, casou-se com uma senhora viúva muito rica, de 30 anos, e decidiu tornar-se cavaleiro militar e fazendeiro. Aos 19 anos, tinha se tornado major. No século XVIII, recebeu o título de Conde Rumford. Benjamin Thompson observava a produção de calor na perfuração dos canos para canhões. Calor esse gerado pela fricção. Sua experiência entre fornecer um argumento contra a hipótese do calórico, sendo assim, atacaria a teoria do calórico, não só do ponto de vista experimental, quanto do ponto de vista teórico. Ele não aceitava uma teoria material que não se pudesse ter acesso a tal substância. Tendo acesso aos melhores balanços da Europa e supervisionando o trabalho de calibração de canhões numa fábrica de Munique, preocupou-se inicialmente com o peso do calor. Seus experimentos levaram-no a concluir que era inútil todas as tentativas de se descobrir qualquer efeito de calor no peso dos corpos. Observou que o calor produzido pelos canhões era muito grande, e com isso começou a perceber a incompatibilidade com a teoria do calórico. Este deveria se conservar, sendo assim, não poderia ser criado constantemente durante a perfuração dos canhões. O Ford verificou então que as brocas embotadas produziam mais calor e realizavam menos trabalho de perfuração do que as afiadas.
Contrariando a teoria do calórico, pela qual estas teriam desgastado o metal do canhão com muita eficiência e liberando maior quantidade de substância do calor ligado ao metal. Tal quantidade de calor era produzida somente pela energia mecânica, e por essa razão, Rumford concluiu que o calor em si mesmo é uma forma de movimento mecânico. Com isso, ele conseguiu demonstrar a insuficiência da teoria do calórico, mas não chegava a propor novas percepções sobre a natureza do calor. Termometria. Com o aperfeiçoamento dos termômetros, permitiu que Joseph Black, no seu estudo da fusão de gelo, estabelecesse distinções em temperatura e calor. Durante seus estudos com a fusão e vaporização da água, Joseph Black constata que durante a mudança da fase do corpo acumula calor sem que a temperatura se eleve, introduzindo calor latente. Em suas observações, durante o aquecimento de diferentes matérias como ferro e madeira, verificou que corpos diferentes, embora mesmo tamanho ou mesmo peso, quando produzidos à mesma temperatura ou grau de calor, podem conter diferentes quantidades de matéria de calor. Black ajudou James Watt a fazer medições com vapor. Watt, engenheiro escocês, interessou-se a melhorar os motores a vapor, uma importante descoberta que estimulou a Revolução Industrial. Ele concluiu que seria necessário determinar o volume que uma massa de vapor teria sem condensação. Portanto, seria preciso que o recipiente contendo o vapor estivesse à mesma temperatura. Seu trabalho é de grande efeito introduzido à máquina a vapor, e para comparar a potência de suas máquinas com outros trabalhos. Lavoisier e Laplace construíram o primeiro calorímetro. Para o experimento, em sua superfície externa, era envolvido de neve, que, ao ser derretida e mantida a temperatura constante em volta da superfície interna, que continha gelo dentro. No centro, deixou uma gaiola, com um porquinho da Índia, que, ao se movimentar, produzia calor que fazia com que o gelo derretesse. A água derretida era escoada para fora e coletada e medida sua massa. Em seu calorímetro, mede-se a quantidade de calor liberado por um objeto quente à medida que ele esfria, e que se esfria ao ponto de derreter o gelo, obtendo a mesma temperatura deste. E o peso da água colocada nos fornece a capacidade térmica do objeto. Teoria moderna do calor. Joule começou sua vida profissional na cervejaria de seu pai, em Salford. Começou a fazer experiências sobre a constituição dos gases. Estudou o trabalho realizado por um gás quando se expande e o calor gerado quando se comprime. Consistia em uma roda e das mudanças de temperatura do banho de água. A experiência forneceu uma determinação precisa da quantidade de trabalho necessária para gerar uma quantidade estabelecida de calor, ou equivalente mecânico do calor. Os resultados de Joule foram proveitosos por Kelvin. Kelvin, um brilhante matemático e físico, tinha também grande talento prático e financeiro. Tentou determinar as leis matemáticas apropriadas para expressar o trabalho de Joule, e logo verificou que, para formulá-las, precisava de alguma escala tributária, baseada apenas no ponto de congelamento e ebulição da água ou de outro líquido conveniente. Kelvin voltou-se para o trabalho publicado por Carnot sobre o ciclo do calor e verificou que o trabalho mecânico realizado por um motor perfeito sem fricção dependia apenas da quantidade de calor, bem como das temperaturas de fonte e do recipiente de calor. Em consequência, tentou encontrar uma escala em que a diferença de temperatura se encontrasse, de tal forma que os resultados fossem os mesmos quaisquer que fossem as temperaturas reais envolvidas. Tal escala deveria ser independente da substância utilizada, ou do corpo em que a mudança de calor estivesse ocorrendo. É nesse ponto que o físico alemão Rudolf Clausius entra em cena. Estudou na Universidade de Berlim, tornou-se conhecido por um artigo sobre a teoria do calor, revivendo o trabalho publicado por Carnot sobre o motor a vapor. Verificou que Carnot havia se enganado quando pensava que o motor, que trabalharia somente porque seu calórico diminuía a temperatura, Clausius concordava que,
O calórico não podia ser destruído, mas afirmava que ele poderia ser convertido em outra coisa. O motor seria convertido em trabalho mecânico. O trabalho de Clausius contribuiu para provar que o calórico de Carnot e o calor de Joule eram os mesmos. A quantidade de calor tirada de uma fonte e absorvida pelo recipiente, dependendo da diferença de temperatura entre a fonte e o recipiente, isso não leva em consideração onde ambas se situam na escala de temperatura. O que o recipiente não observa é convertido em trabalho mecânico. Além disso, se o recipiente estiver a temperatura zero e assim permanecer, não está tirando calor da fonte. Toda a energia está então disponível para se converter em trabalho mecânico. A entropia é zero porque nenhuma energia está indisponível por conveniência. Kelvin considerou o 0 grau em sua escala absoluta como ponto de congelamento da água de 100 graus como a de ebulição. Isso lhe deu um zero absoluto. O trabalho de Clausius e Kelvin tornou-se claro que o calor não era nenhum mistério fluido, sem peso, mas sim uma forma de energia. Julius von Mauer propôs que a energia de um sistema é constante, princípio de conversão da energia. Em 1845, fornece um valor ao equivalente mecânico da unidade de calor. Foi o primeiro cientista a desenvolver a lei da conversão de energia, uma das descobertas mais significativas na história da física. Leis da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica trata-se do princípio de conservação da energia. Esse princípio aplica-se à termodinâmica, torna possível estabelecer o comportamento de um sistema gasoso, quando este sofre uma transformação termodinâmica. Assim, através da conservação da energia, um sistema não pode criar ou consumir energia. Ele apenas armazena ou transfere energia no meio em que se encontra, seja na forma de trabalho ou até mesmo em ambas as situações simultaneamente. A forma expressa para a representação da lei é dada pela quantidade igual trabalho mais energia interna. Dessa forma, ao se receber uma quantidade de energia, realizada um trabalho e aumenta sua energia interna. As unidades de medida, segundo o sistema internacional, são dadas por Joule. Através dessa lei, podemos identificar o comportamento de cada uma das grandezas apresentadas. Ao receber uma quantidade de calor e realizar um determinado trabalho, a energia interna aumenta. Assim, a quantidade, o trabalho e a energia interna são maiores que zero. Caso o comportamento de um gás ceda calor e receba trabalho, sua energia interna diminui. Assim, a quantidade, o trabalho e a energia interna são menores que zero. E caso não haja troca de calor, não realize e nem receba nenhuma espécie de trabalho, sua energia interna não sofre alteração. Sendo assim, quantidade, trabalho e energia interna são iguais a zero. A segunda lei da termodinâmica tem sua utilidade atualmente em máquinas térmicas. Essa lei trata do rendimento dessas máquinas e tem aplicação direta em diversas máquinas industriais. Segundo o estudo de Clausius, o calor não pode fluir um corpo de temperatura menor para outro de temperatura maior de forma espontânea. Dadas as proporções físicas, a temperatura de forma espontânea passaria do corpo de temperatura maior para o de temperatura menor. Caso o trabalho desejado seja o inverso, é preciso que o agente externo realize esse trabalho para que possa ser realizado esse sistema. Segundo o estudo de Kelvin Plash, é possível que uma máquina operando em um ciclo termodinâmico converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Dessa forma, não é possível que o dispositivo térmico tenha um rendimento de 100%. Assim, sempre haverá uma perca de calor que não se transforma em trabalho efetivo, seja ela através das paredes da máquina que possam não estar bem isoladas ou até mesmo uma perda de calor por meio externo. Com a aplicação dessa lei, tem alto uso de máquinas térmicas. Esse funcionamento se dá através de um dispositivo que utiliza duas fontes de energia,
uma fonte de resfriamento e outra de aquecimento. Assim, através de seu funcionamento, a energia térmica se converte em energia mecânica, dominando o trabalho. Dessa forma, podemos apresentar essa propriedade pela forma de trabalho é igual a quantidade 1 menos quantidade 2. No caso de uma máquina térmica realizar um trabalho que pode ser calculado através da diferença entre uma fonte de aquecimento Q1 e uma fonte de resfriamento Q2, suas unidades de medida são em joule. Embora em uma máquina de resfriamento os valores apresentados são negativos, devido ao fato de o fluxo de calor acontecer a temperatura menor para maior através de uma realização da máquina como apresentada por Clausius, nesse caso, esse fluxo não acontece espontaneamente. Sendo assim, é necessário que haja um trabalho externo. Terceira lei da termodinâmica, desenvolvida por Walter Nernst, aponta que, quando um sistema se aproxima da temperatura de 0 Kelvin, todos os processos cessam, e assim a entropia tem valor mínimo. A equação proposta por Nernst é limite de t para zero, ΔS igual a zero, onde ΔS é dado por variação da entropia e T é a temperatura. Sendo assim, como demonstra para temperaturas mais baixas, essa variação de entropia tende a zero, admitindo assim que todas as substâncias envolvidas são completamente ordenadas.